Eu já cansei de ouvir coisas tipo, ganhou como o Corinthians. O Corinthians venceu. Tem o Memphis, tem o Garro, tem o menino lá, o Bidon. Tem bons jogadores. Ganha do time ruim, não. Ganhou como o Corinthians, né? O Palmeiras compete, né? Joga mal, mas ganha. O Flamengo tem que ganhar e dar show. É o único clube do Brasil que tem essa cobrança. Em parte, por conta desse pedaço da torcida que é a Fla-Mimimi. Mas eu acho que nesse momento o Flamengo tinha que vencer o jogo. Tem que se criticar, está sendo criticado, as críticas são pertinentes, eu faço parte de quem critica a atuação do time, mas eu acho que esse desespero, essa angústia, essa coisa, é uma coisa doentia. E eu acho que isso tem muito daquelas pessoas que só querem ter razão, o tempo todo estão na rede social querendo ter razão, e que no ano passado tiveram que entubar, porque o Felipe Luiz calou a boca desses caras todos. Salve, salve, meu caro rubro-negro, bom dia, seja bem-vindo ao canal e tô aqui com mais um vídeo e vamos ouvir o Mauro César com relação ao jogo de ontem e os mimizentos. O Flamengo, cara, venceu, isso é o que importa. Agora no momento o físico tá daquele jeito e a parte boa é que o Felipe sabe disso, não fica tentando tampar o sol com a peneira. Cara, um jogo truncado, um jogo hostil, difícil, mas o Flamengo ganhou. Rossi defendeu um pênalti, pô, tá de parabéns. Dos últimos 7 pênaltis, 5 ele pegou. Mas bora pro vídeo, porque Mauro César tem muito mais a dizer e ele é sempre enfático, cirúrgico na situação. Calma, calma. Quero dar os créditos ao UOL, link abaixo na descrição, mas vamos falar do Flamengo. E antes, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla. Ative o sininho e já chega metendo esse dedo no like porque me ajuda e eu fico grato. Bora lá com o Casagrande comentando o Flamengo e Mauro César na outra ponta para equilibrar a balança e Tirone no comando. Bora lá. O Flamengo, bom, primeiro eu queria falar do golaço do Pulgar, o Casão. E a pergunta que eu ia fazer para você, a gente vai falar bastante do jogo, daqui a pouco o Mauro tá aqui para falar mais também. O jogador brasileiro chuta pouco de fora da área? O futebol brasileiro chuta pouco de fora da área, porque o Pulgar é chileno, né? Então, aqui no futebol brasileiro se chuta pouco. Começou a ter uma cultura aqui no futebol brasileiro já faz um tempo de toque. Toca para entrar na área, chegar no fundo, tocar para trás, bater dentro da área. E isso tirou, tanto que tem poucos gols de falta, e poucos gols de fora da área, que são duas armas para o futebol brasileiro que sempre foram das principais. Sempre tivemos batedores de falta espetaculares. E esses mesmos batedores de falta eram chutadores de fora da área fantásticos. Então você vai pegar Nelinho, Éder, sabe? Roberto Carlos. Você tem uma lista para você escolher. E hoje em dia, essa questão de ficar tocando muito de lado para chegar perto da área tirou o hábito de chute de fora da área, porque é o trabalho daquele negócio, vamos diminuir o campo, vamos tocar mais a bola, vamos se apresentar para tocar. Então fica assim, fica grupinhos tocando bola até chegar lá na frente. Aí não dá certo, começa a voltar para trás. O chute de longa distância ninguém arrisca. O time chega perto da área adversária, tá tudo fechado, ele não encontra um espaço, aí ele toca para esse, toca para aquele, volta pro zagueiro, o adversário sai e volta pro goleiro para recomeçar a jogada. Eles não usam a opção de definir a jogada. Não usa. Eles usam a opção de recomeçar a jogada. Então, definir a jogada é um chute de longa distância. Definir a jogada é usar o chute de fora da área. E quando acerta, como o Pulgar, cara, é golaço. Se fala muito, nossa, caramba, que golaço. Mas se você for pegar os jogos dos anos 80, dos anos 90, isso acontecia nas 5, 6 gols desse tipo numa rodada. Né? Aí se elogiava, que golaço que o Roberto Carlos fez daquela batida de fora da área, olha a curva que a bola fez, mas não era uma surpresa. Não era assim, você viu que gol? Não, porque tinha vários outros gols. E o futebol brasileiro, eu acho que isso influi na seleção brasileira, que ela não decide jogos há muito tempo de chute de fora da área nem de falta. Só consegue fazer gol lá dentro da área. E talvez esse tenha sido um dos gols mais bonitos até agora do brasileiro, né? São 3 rodadas apenas, 2 Flamengo jogando, inaugurando aí a 3ª rodada. Mas foi um golaço do Pulgar que abriu o placar e poderia ter facilitado a vida do Flamengo, mas o Flamengo, vamos supor que do ponto de vista de desempenho, ficou devendo. E aí tem essa enquete que envolve o Flamengo nesse momento. Primeiro, qual é o seu voto? Assim, pra mim eu tenho um voto duplo. Tudo bem, pode dar. Expectativa muito alta, com a parte física ainda abaixo. Pelo time, pelas contratações, porque ganhou tudo ano passado, e aí o time entra e não consegue render aquilo que você
acha que ele tem que render por causa da parte física, da parte técnica. E tem mais um detalhe também, na minha visão. O Paquetá é um ótimo jogador, mas ele não vai aumentar a potência do Flamengo ou não. É outro tipo de jogador. Ele vai se encaixar? Ainda não se encaixou, gente. Ainda não se encaixou no jogo. Pode se encaixar? Pode, porque pode jogar de segundo volante, pode jogar aberto na direita, pode jogar um pouco mais avante e tal, mas não é um jogador decisivo, né, que vai aumentar o poder de decisão do Flamengo, né? Muito se fala, por exemplo, do Arrascaeta. Não tá em forma, ele precisa jogar. É um jogador que talvez tenha um tempo Então, tem um tempo e ele tem aquele estilo de jogador que não curte muito treinamento físico, né? Essa é a característica. Você viu o jeitinho, né, do cara. Então, depende muito também do quanto você se entrega no treinamento. Um treinamento de velocidade. Sei lá, 10 tiros de 50 metros, 10 tiros de 100 metros e tal. E tem gente, eu fazia isso, Vladimir, você viu o Vladimir treinando velocidade, é absurdo. E você entra em forma mais rápido. E aquele que não dá o 100% no treinamento vai entrando gradativamente, entendeu? É diferente. Bom, e teve o lance do Rossi, impressionante, ele defendeu nas últimas cobranças de pênalti dele, ele defendeu a maioria, 1, 2, 3, 5 dos últimos 2, 4, 6, 7. É muita coisa, né? Muita coisa. É muita coisa. É um defensor. Hoje em dia, a posição do futebol que mais evoluiu nas últimas décadas é a do goleiro. Sim. É a do goleiro. Também explica essa história de não ter gol de falta? Não, também. Mas não tem chutador também. Não tem chutador. Tudo é mais difícil para fazer gol. Tudo é mais difícil. O pênalti principalmente. Porque hoje os goleiros têm já há muito tempo um treinador específico de goleiro. Hoje os goleiros treinam massa muscular para ele ter explosão. Olha as estatísticas do jogo Vitória e Flamengo. Como o Vitória jogou bem. Foram 3 grandes chances do Vitória, inclusive um pênalti desperdiçado, uma do Flamengo. 10 finalizações, sendo do Vitória 6 do Flamengo, 3 chutes no gol do Vitória, 2 do Flamengo. No caso, no Flamengo, os 2 foram gol. 8 chutes de dentro da área, 4 do Flamengo. Nenhuma defesa do goleiro do Vitória, 2 do Rossi, tendo um pênalti. 7 escanteios para o Vitória, 2 escanteios aí você vê, para o Flamengo. As duas que foram entraram, o goleiro não pegou nenhuma. As duas que foram entraram, o goleiro exatamente não pegou nenhuma. O Vitória, ele deu uma endurecida, né? Porque jogou o apoio da torcida, dividindo, jogou na pegada. É começo de campeonato. É o pior momento para você jogar contra essas equipes que, teoricamente, vão jogar contra o rebaixamento. Elas estão animadas, começou o campeonato, o ambiente está todo dentro do próprio campeonato, a torcida vai, a torcida apoia. Quando chegar lá no meio, muitos times já vão estar em queda e a torcida já não apoia tanto, já não vai tanto no estádio. Essa é a pior hora para você enfrentar o time que está... é a pior hora. O Felipe Luiz, que teve que responder muito sobre o desempenho do time. Sai com uma sensação parecida com o ano passado, uma vitória difícil, um jogo não muito bom. Na verdade, foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo e isso nos levou... Isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo. O jogo claramente estava pedindo profundidade, tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio num ataque ao espaço e tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado esperava com algumas correções que melhorasse, melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já dominando e controlando todas as ações, e veio num erro nosso, acabamos sofrendo o gol, onde ficou, claro, é um jogo muito aberto, e a partir daí, claro, como eu falei, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo, mas sem nenhuma dúvida temos aí muito caminho coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. E a gente fez uma partida implacável ali, não só ofensivamente como defensivamente também. O Flamengo deu 2 chutes no gol e o
Isso não é sobre a gente achar quem jogou melhor, não. São números. Os caras deram 2 chutes no gol e fizeram 2 gols. E o Felipe Luiz falou, é melhor corrigir a equipe com o time ganhando. Isso é indiscutível, né? Se tivesse tomado uma cacetada aí, já tinha pressão de novo. Assim, cara, a expectativa é alta no Flamengo, né? A cobrança é alta no Flamengo. O Flamengo ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, foi bem no Campeonato Mundial lá no meio do ano, foi bem melhor ainda no Mundial, no Intercontinental, foi pra final com o PSG, foi pros pênaltis e tal. Aí que se cria a expectativa, pô, o Flamengo esse ano vai arrasar. Aí você traz um Paquetá para completar o elenco e você vende um pacote assim, como se o Paquetá fosse um gênio da bola. Ele é um ótimo jogador, faz parte da seleção brasileira, mas ele não vai mudar o poder de decisão do time do Flamengo. Aí faz a estratégia errada. Né? Começa com o sub-20, não deu certo, você vai lá e busca os caras para jogar, que eles não estavam com isso na cabeça. O planejamento que os caras fizeram e que o jogador põe na cabeça assim, nós só vamos jogar tal dia, então nós vamos aqui só treinar. De repente, de uma hora para outra, ô pessoal, vamos voltar que vocês vão jogar. O cara tem que se concentrar, fazer um trabalho de vamos começar a jogar sério. Não entra bem. E o Campeonato Brasileiro é difícil. E você vai pegar times que estão treinando há mais tempo, eu já falei diversas vezes aqui, e vou repetir, um time inferior tecnicamente, quando coloca o jogo na parte física, na parte da dividida, na parte do espírito de luta, se o adversário melhor não se encaixar nesse jogo, ele vai sofrer para fazer o resultado. O Corinthians ganhou os campeonatos ano passado e ganhou do Flamengo lá na Supercopa porque ele colocou o jogo nesse plano e o Flamengo não colocou. O Flamengo quis jogar tecnicamente só. Então é isso que o Flamengo vai sofrer mais esse ano. A bola da vez, que o time a ser batido para todo mundo, é o Flamengo. Então, contra o Flamengo, qualquer um, seja Palmeiras, seja o Vitória, seja o Remo, seja quem for, vai jogar a vida. Vai se entregar ao máximo, porque todo mundo quer ganhar do time que ganhou ano passado. E o Flamengo tem que estar bem fisicamente, bem tecnicamente, mas tem também que colocar o jogo no espírito de luta. Só jogar, tentar técnica, vai ser difícil para esse ano do Flamengo. O Flamengo tem que conseguir, o Felipe Luiz tem que conseguir colocar todas as estratégias de jogo que ele tem, todo o estilo da cultura futebolística do Flamengo, que é técnica, movimentação, passe e tudo mais, mas tem que colocar dentro desse tempero, gente, vamos dividir, hein? Vamos dividir, vamos chegar junto, que senão nós não vamos ganhar esse jogo. Assim, vamos falando português claro, você não é esse Flamengo atual, com tudo que esse Flamengo atual tem, sem ter cobrança. Você vai ter a cobrança na medida de tudo que você já produziu, foi campeão. E se imagina, considerando que todos os outros times faturam muito menos, tem times muito piores, que Flamengo e Palmeiras estejam dominando o futebol brasileiro, como até... Olha o pênalti. Olha a pancada que o cara deu. O Kaiser sempre bate assim. Então, né? o cara deu uma pancada. E o Rossi, apesar que foi muito mais centralizado, não foi muito no canto, mas foi uma pancada. Ele teve a explosão de chegar até antes da bola. Não chutou o canto, né? Não falou, vou para um... Não. Ele esperou o cara bateu forte, ele teve a explosão muscular para chegar na bola. E aí, conforme eu estava falando sobre o Flamengo, e aí, aí as coisas vão se... Os tijolinhos vão subindo um em cima do outro. Então, agora contratamos o Paquetá, a maior contratação da história do futebol. Aí o BAP, o presidente, falou, nós vamos ganhar a P toda. Aí, é natural que as pessoas se empolguem e achem que o Flamengo vai ganhar. Eu acho que é bastante cedo. Eu acho que o Flamengo vai disputar todos os títulos, do mesmo jeito. Pouco importa se está bem agora ou não está bem agora. Mauro César Pereira acaba de adentrar ao gramado. A gente estava falando aqui, Mauro, que evidentemente que a cobrança em cima do Flamengo vai ser imensa, porque o Flamengo ganha mais que os outros, fatura muito mais, é muito mais organizado, o time é melhor, o Paquetá tá aí e tudo mais. O presidente também gosta de incensar. Estamos uniformizados, hein? Mas aí, Mauro, a gente estava falando sobre essa questão do Flamengo, das cobranças e tal. E o Felipe Luiz falou a seguinte frase, melhor você corrigir os erros ganhando do que perdendo. Parece uma obviedade, mas é bom a gente ressaltar isso. Se tivesse perdido ontem, estava empatado e tá todo mundo louco aqui. Mas tem também uma impaciência da torcida, que é uma dos itens da nossa enquete. E aí? Chatos. Gente chata. Lá mimimi, gente que não entende o que é o futebol,
não compreende que existem etapas. Por exemplo, eu tenho dito sempre isso. No ano passado, qual foi a fase ruim do Flamengo? Não foi no começo do campeonato, foi no meio da fase de grupos da Libertadores, que quase custou a eliminação. Derrota em casa para o Central Córdoba, empate fora quando tinha que vencer essa equipe argentina, empate sofrido com a LDU, se perde, estava eliminado. No último jogo com o Deportivo Táchira em casa, o Flamengo vence por 1-0, quase toma um gol no final, o Rossi fez uma defesa importante. No jogo de ida, lá na Venezuela, 1-0, gol do Juninho, que está no Pumas agora. Sim. Fez gol outro dia, né? Tem feito gols lá. Enfim, muito pior você sofrer na Libertadores e quase ser eliminado na fase do que agora. Eu acho que já está na hora dos jogadores entrarem em forma, porque voltaram dia 12 e hoje dia 11, já tem um mês, vai fazer amanhã, né? Acho que já dá para questionar isso, aí é uma questão dos jogadores, da comissão técnica, da preparação física, entender o que se passa. Mas no jogo de ontem, o importante era ganhar. Eu já cansei de ouvir coisas do tipo, ganhou como o Corinthians. Corinthians venceu. O Corinthians tem o Memphis, tem o Garro, tem o menino lá, o Bidon. Tem bons jogadores. Ganha de um time ruim, não. Ganhou como o Corinthians, né? O Palmeiras compete, né? Joga mal, mas ganha. O Flamengo tem que ganhar e dar show. É o único clube do Brasil que tem essa cobrança. Em parte, por conta desse pedaço da torcida que é a Flá Mimimi. A atuação não foi boa, isso é óbvio, mas alguns aspectos positivos. Além de ter vencido, o time foi ultra eficiente. 2 finalizações do alvo, 2 gols. 2 gols. O Flamengo tem que chutar 30 vezes, fazer um gol, dessa vez chutou 2 vezes, 2 gols. E só permitiu à equipe do Vitória 3 arremates no alvo. O pênalti, que eu acho bem questionável esse pênalti, e mais 2, uma do gol e uma outra. Só isso. O Vitória teve no campo do Flamengo, apertou, tentou, mas pouco acertou a casinha. O time teve esse progresso, eu acho, defensivo, ou seja, não deu tanta chance ao adversário como vem acontecendo, embora novamente tenha sofrido gol. Uma coisa que me chamou a atenção ontem, isso tem sido rotina no Brasil, ontem foi mais, parecia método, como diz Arnaldo Ribeiro, a quantidade de dramas dos jogadores do Vitória. Qualquer contato caía, rolava no chão, ai meu Deus do céu e tal. Qualquer coisa, qualquer falta assim, uma falta normal. Você derrubou o cara, rola no chão. Insuportável isso no futebol brasileiro. Os árbitros têm que receber alguma recomendação para punir quem faz isso. É o tempo todo, o tempo inteiro, qualquer falta. Não que o Vitória seja o único que faz, não. Todos fazem, mas ontem o Vitória estava demais. Já no começo do jogo, todas as faltas tinham essa característica. Não foi boa atuação, mas eu acho que nesse momento o Flamengo tinha que vencer o jogo. Ganhar o primeiro jogo fora de casa, não poderia perder mais pontos. É óbvio que essa atuação ela demanda cuidados e tem que consertar muitas coisas, tem que corrigir, mas a temporada é isso aí. É isso aí. Ela vai ser assim, todo time vai ter alguma oscilação. E eu acho que é muito pior do que oscilar agora, é oscilar numa fase decisiva do campeonato, como, por exemplo, no ano passado, o Palmeiras teve uma queda quando? Na reta final, perdeu o campeonato. Na reta final, o Palmeiras teve uma queda acentuada, não ganhava mais, empatou com a Vitória, em casa, na reta final do campeonato, entre outros resultados, perdeu o campeonato. Então agora é o começo, tem que se criticar, está sendo criticado, as críticas são pertinentes, eu faço parte de quem critica a atuação do time, mas eu acho que esse desespero, essa angústia, essa coisa, é uma coisa doentia. E eu acho que isso tem muito daquelas pessoas que só querem ter razão, o tempo todo estão na rede social querendo ter razão, e que no ano passado tiveram que entubar porque o Felipe Luiz calou a boca desses caras todos. Todos eles. Estagiário, não sabe nada, o cara foi lá e arrebatou os títulos mais importantes. Em dado momento ele era campeão de tudo, que a Copa do Brasil não tinha terminado, ele era o campeão da Copa do Brasil, ele era o campeão brasileiro, carioca, da Taça Guanabara, da Libertadores e daqueles 2 troféus lá, antes do Mundial de Clubes. Da Supercopa, ele era campeão também, ele era campeão de tudo em dado momento. Até que o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, até a Copa do Brasil era dele, que era do ano anterior e não tinha acontecido a final de 2025. Aí os caras ficaram quietos. Não dá agora para criticar, né? Na primeira oportunidade, estagiário, não sei o que, tudo de novo e tal. Enfim, eu acho que a atuação foi realmente muito ruim, mas o time teve esses aspectos positivos. Por exemplo, a relação internacional, para mim, foi pior do Inter. O Inter teve várias chances de gol, 3, 4 chances de gol, fez um só. O Vitória não teve tantas chances assim. Mas tomou de 5-1 do Palmeiras. Onde foi o jogo? Foi em São Paulo. É completamente diferente. E cada jogo é um jogo, né? Exato. O Jair Vitória no passado... Eu admito, contra o Vitória, o nosso time foi horroroso. Perdemos, tomamos uma cacetada mesmo. E ele falou ontem, a gente jogou bem. Né? O Ventura... O Vitória jogando contra o Flamengo ano passado, foi 2-1 jogando em Salvador e 8-0 no Maracanã. Isso. E o último jogo do Vitória contra o Palmeiras foi um empate em São Paulo e agora foi 5-1. Então, cada jogo é um jogo, como disse o Casão. Eu acho que assim, não é motivo para essa angústia toda. Acho que as pessoas não estão mais, essas pessoas, conseguindo curtir o futebol. Como diz o nosso amigo André Rocha, o que acontece é o seguinte, esse perfil de torcedor, ele funciona assim, ganhou, obrigação. Eu não curto a vitória. Isso é obrigação. Vou curtir uma vitória por quê? Esse time tem que ganhar todos.
Perdeu e empatou? Nossa, ele sofre, ele fica angustiado, ele vai para a rede social xingar todo mundo. Quem não critica como ele é passador de pano. Tem que se pensar igual a ele, não pode pensar diferente, né? Tem que ser exatamente como ele pensa. Essas pessoas são pessoas angustiadas que só sofrem com o futebol. Não tem prazer, porque a vitória não vale nada, é a sua obrigação. E quando perde é uma coisa angustiante, parece que você está perdendo sua vida. Ai, meu Deus! Então, não tem prazer nenhum no futebol. Agora, que a atuação foi ruim, claro que foi ruim. Foi uma atuação bem abaixo, mas eu vejo esse aspecto positivo. O time ter sido eficiente, com 2 remates e 2 gols, né? A gente tanto reclama que tem que finalizar tantas vezes para marcar um gol. E apesar do Vitória ficar muito tempo no campo do Flamengo, ele não teve muitas chances não, foram 3 chutes no gol só. Tem outra, né, Mauro, que eu falei pro Tironi. É início de campeonato. Esses times que vão lutar contra o rebaixamento, o Vitória se salvou na última rodada do ano passado. Eles querem fazer pontos no início. Nessa cobrança maluca, não, tem que ganhar todo mundo, tal, não sei o quê, o fator Paquetá entra. Como é que você está vendo o Paquetá até aqui? O Paquetá é um jogador que ainda está se adaptando, jogando cada jogo numa posição. O jogo passado jogou como meia, não foi volante, foi mais um meia contra o Sampaio Corrêa. Agora volta para um outro setor. Eu acho que vai levar um tempo até ele se acertar. E o time não está bem. Não é o Paquetá que está jogando mal, o time não está jogando bem. Ele está dentro de uma engrenagem que não está funcionando bem nesse momento. Eu acho que também é uma questão de tempo. De novo, as pessoas querem que chegue. O Vitor Roque teve dificuldade de adaptação quando chegou. Você fazer gol um tempão. Ficou. O Samuel Lino até hoje tem tido mais baixos do que altos. Acontece. As pessoas acham que é imediato, que toda a adaptação do jogador vai ser instantânea. Eu acho que não é assim. Acho que a gente tem um pouco de paciência, que as pessoas não querem ter paciência. Eu vou repetir. Quem não quer ter paciência só vai se aborrecer, sofrer com o futebol. Eu quero distância dessa gente. Porque a gente é doida. Tem que tomar um remedinho pra cabeça. A cabeça não tá boa, não. O cara tá meio maluco. Não é possível que tudo seja tão ruim, que tudo motive o cara a ficar na madrugada xingando na rede social, amanhecer o dia xingando, e o time ganhou. Veja bem, a questão é, não jogou bem. Não tá legal, não tô gostando. Mas ganhou. Vai dormir em paz, cara. O seu time venceu. Né? E você vai guardar suas críticas entendendo que conseguiu o resultado. O futebol é assim, gente. Um jogo contra o Inter, até eu cheguei a falar aqui. O Flamengo empatou com o Internacional, né, no Maracanã. O que faltou ali? A capacidade de tentar, no final do jogo, arrancar a vitória da marra. Está jogando em casa. Esses jogos você vai tentar ganhar na marra. Vai fazer pressão, vai botar o cara na área, vai tentar chute de longa... Ontem teve gol de fora da área. Eu ia te perguntar. Coisa raríssima. Eu ia te perguntar sobre isso. Chutaram de fora da área. E o Pulgar fez aquele gol. Quantas vezes ele recebe aquela bola... E passa pro lado. Toca. Aí tem que chegar dentro da área, na cara do goleiro. Não, abriu, tem espaço, não estou marcado. Vou arriscar. Uma hora certa. Acertou. E foi um petardo, né? O chute reto, a bola é indefensável. Quer dizer, abriu o caminho, né? E o Léo Ortiz, embora defensivamente ainda não esteja tão bem, ontem a jogada do segundo gol é um passe espetacular, né? É brincadeira, né? A bola está com ele, parece que ele vai tocar para o lado. O Cebolinha se projeta, ele faz um lançamento na medida pro cara, um lançamento preciso. E o Cebolinha foi muito bem, dominou, cortou e fez o segundo gol. Na hora que era para estar 1-1 já, pelo volume do Vitória, o Flamengo fez 2-0. Então o time foi eficiente, isso é positivo nesse contexto. Agora, se as pessoas só querem analisar pelo aspecto negativo, né, então, lamento, vão ficar sofrendo, porque o futebol não vai ser assim. Não vai ser assim. Nenhum time do mundo é isso aí que as pessoas imaginam. Ganha todo mundo, amassa todo mundo, passa o trator, todo jogo vai vencer com facilidade. Não existe. Nenhum time do mundo é assim. Pode pegar o líder de qualquer campeonato na Europa, qualquer parte do mundo, nenhum time ganha todos os adversários com facilidade, de goleada, nunca perde. Até o Bayern perdeu outro dia desse. Bom, uma boa notícia pro Flamengo é o Cebolinha, né? O cara voltou, tá disputando aí até posição como titular, fez gol de novo ontem, talvez seja o cara que melhor voltou, né? No elenco do Flamengo. O Cebolinha é um ótimo jogador. Um ótimo, motivado, tendo oportunidade, é um cara que corta bem pro meio, tem velocidade, se apresenta para jogar. Ele sempre foi um bom jogador. Ali o Flamengo, a concorrência é muito grande, né? E eu acho que uma desanimada em algum momento é normal. Ele se machuca muito, né? Ele fica muitas vezes fora por lesão. Ele, de fato, tem uma minutagem menor do que vários jogadores em função disso também, né? Eu acho que uma das razões pelas quais ele nunca se firma como titular é que ele se machuca. Ele vem bem, se machuca e perde a posição. Quando volta não está tão bem, o outro cara está jogando melhor, ele fica fora do time. Isso se repete há algum tempo. E tem outra questão, está no final de contrato, né? Tá agora. Tá, o contrato vai até o final do ano. Final de contrato, né? A Arrascaeta no passado, como é que foi? Queria renovar o contrato, jogou para cá. Isso é automático, gente. O jogador tem final de contrato, alguma coisa acontece, liga um botãozinho lá dentro, né? Que o cara começa a jogar mais. É muito comum acontecer. A não ser quando o cara realmente não consegue mais, aí não tem jeito. Aí vai tentar e não vai arrumar nada. Mas ele tem final de contrato
e tá E não dando... foi negociado, né? Exato. Então, Tá dando se- sinais assim de que, olha, vocês querem renovar? Eu tô jogando bem. E se por acaso ele não quiser renovar, outros clubes vão olhar e falar, olha, esse cara tá bem, pode fazer um pré-contrato no meio do ano. Né? Se bem que eu acho que a tendência agora é de renovar. Se ele continuar nessa pegada, vão renovar o contrato dele. Porque você não vai encontrar um jogador como ele assim facilmente. Sim. Essa é a questão. Né? Essa é a questão. Acho que vão acabar renovando o contrato dele. Por que, enfim, não tem Marcos Leonardo no Flamengo? O Flamengo não foi atrás, ou não quis, ou desistiu, enfim. Vamos lá. Ano passado, o Marcos Leonardo fez 4 gols da Copa do Mundo de Clubes, e depois o técnico Inzaghi já deu sinais de que ele não era uma prioridade, né? E o jogador estava meio que disponível, não ia ser inscrito no Campeonato Saudita, depois foi inscrito, mas no primeiro momento não seria inscrito. O Flamengo entrou em contato com o clube, negociou 2 semanas aproximadamente, tinha tudo alinhavado para ter esse jogador por um período. E aí chegou no dia 30 de agosto, vou dar até a data, tá? 30 de agosto, uma mensagem do empresário do jogador, uma mensagem até muito educada, quase um pedido de desculpas. Olha, conversamos aqui, o garoto quer jogar no São Paulo para realizar o sonho da família dele. Aí o São Paulo tenta contratá-lo e acaba não acontecendo. Ele depois é inscrito de novo, né? E o Inzaghi o utiliza. A partir daí o Flamengo sai da jogada e não houve mais nenhum contato. E a posição do Flamengo não vai ficar implorando para o Marcos Leonardo jogar no Flamengo. Você poderia ter vindo no ano passado, você não quis vir, então tudo bem, fica aí. Se quiser, então o empresário dele vai entrar em contato, alguém vai entrar em contato e falar, olha, mudou de ideia, quer jogar no Flamengo, ele agora repensou, vocês têm interesse? Aí podem abrir uma negociação. Se não houver essa sinalização, a posição do clube é não procurar. E eu acho que é certo. Eu acho que tem que ficar. Foi lá, deixou aqui encaminhada a contratação. O jogador não quis, que é o direito dele, ele joga onde ele quiser. Então tá bom, beleza, você não quer vir agora vai ficar todo... A cada janela, cada vez que ele for barrado lá pelo Inzaghi, ou foi encostado, você quer vir pra cá? Filhinho, vem jogar aqui no Flamengo, por favor, pelo amor de Deus, né? Implorando? Não tem que implorar. Eu acho que clube nenhum tem que fazer isso. Nenhum clube. Você tenta contratar o profissional. O cara não quer uma vez, não quer, acabou, cara. Ponto final. Uma coisa assim, não posso, então não acontece mais nada. O que é o Marcos Leonardo hoje e o Flamengo? Por que fica na mídia? A gente tem que ficar publicando essas coisas, vai ficar explicando para as pessoas que ficam perguntando incessantemente. É o caça-clique da mídia. É o caça-clique da mídia, porque é uma conexão óbvia. O jogador não vai ser aproveitado pelo técnico Inzaghi. Contrataram o Benzema, tem lá o Darwin Núñez, ele colocou os dois como prioritários, atacantes, e o Marcos Leonardo ficou relegado ao plano secundário. Ele é um bom atacante, está disponível. O Flamengo, tem dinheiro, então pode contratar o cara, em tese. Opa, isso vai dar audiência. Vamos falar que o Marcos Leonardo pode ser do Flamengo, mas não existe nada. Esse é o ponto. Aí por que você publicou assim? Porque as pessoas ficam perguntando, tentando explicar para quem acompanha o nosso trabalho, que não tem nada a ver. É o que a gente está falando aqui. Mas as pessoas não param de falar sobre isso, porque isso vai dar audiência. É o lado podre da imprensa esportiva. É o lado podre da imprensa esportiva. E eu vou dizer mais, o problema não é falar do mercado da bola. Tem alguns elementos, inclusive coleguinhas, entre aspas, que acham que eu condeno... Não sou contra, não. Falar do mercado da bola faz parte. Ele faz parte do futebol. Como diria o Luxemburgo, pertence ao futebol. Mas falar do mercado da bola o ano inteiro com janela fechada, falar de negociações que não existem, ficar fazendo conexões para poder ter uma manchete, cara, que trabalho é esse? E aí surgem essas coisas. A notícia é, não tem nada. Ou seja, nem tem notícia. Bom, tá aí. Esse foi o All News Esporte. Cara, o Mauro é preciso. Cara, e eu sempre pensei assim. Pô, se o cara não quer com relação a essa questão do Marcos Leonardo, ou se não quer, e foi exatamente o que eu pensei. Pra que ir atrás? E o que mais tem é rolando na internet essas informações que o Flamengo tá tentando negociar, isso e aquilo, Richarlison. Meu, Marcos Leonardo, Richarlison pra mim não é jogador pra jogar no Flamengo. Ele preferiu o São Paulo do que o Flamengo. Mano, eu não quero mais. Nem entrava em contato. O Flamengo tá certo. O Flamengo tem que fazer assim mesmo. Agora ele tem que se oferecer pra jogar no Flamengo. O Flamengo é gigante. Agora com relação à vitória de ontem, cara, tá bom, parabéns. Tem muita coisa a ser corrigido. E o bom disso tudo é que o Felipe, ele tá ciente disso. Não tenta tampar o sol com a peneira. Ele sabe que tá ruim. E tudo isso é questão física, cara. Física. Não encaixa. O cara não tem... Chega uma hora que o cara corre e não consegue fazer o que ele fazia o ano passado. Isso é sinal que a pré-temporada não foi uma pré-temporada. Ponto. Mas os 3 pontos já conta, já ajuda. Tomara que o Flamengo volte o quanto antes o nosso Mengão. Que é o que importa pra gente curtir e admirar nosso time, porque é demais. E o Paquetá vem pra somar sim.
Aí o Casagrande é uma piada, né? Ele desce o pau no Paquetá, no Flamengo, aí o Mauro chega, ele já muda o tom, muda. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, mete o dedo no like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.